Então, galera, é isso aí. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai estar falando aqui hoje sobre ansiedade. E esse assunto, como eu tinha falado antes, né, é um assunto que é muito importante porque a gente está vivendo uma época de pandemia, uma época muito difícil. E a gente vai estar com a participação hoje aqui da terapeuta Jaqueline Araújo. Com a Jaqueline a gente vai estar conversando exatamente sobre como a gente pode estar lidando aí com essa dificuldade nesse sentido. E o que a gente vai estar falando muito aqui hoje? Que muita gente não consegue entender e lidar com a ansiedade, porque primeiro para que a gente lide com o inimigo, né? Como é o caso da ansiedade, ela é um inimigo e atrapalha muito as nossas vidas, atrapalha muito o nosso dia a dia. A gente precisa primeiro conhecer esse inimigo. E a ansiedade nem sempre ela é uma inimiga. Partindo desse ponto, a gente consegue entender que nem toda ansiedade ela é ruim. Nem toda ansiedade ela atrapalha a nossa vida, o nosso cotidiano. Quando a gente entende isso, a gente consegue lidar então com a ansiedade ruim, quando ela atrapalha a nossa vida. Qual é a ansiedade então que é boa? Imagina que você vai ter que passar por alguma situação, como por exemplo uma prova de um concurso, e aí para que você consiga fazer essa prova, você recebe ali a data, sabe que você precisa fazer a prova, e aí você quer fazer o melhor possível para que você consiga passar nessa prova. O que acontece nesse sentido? É normal que fiquemos ansiosos. Por que ficamos ansiosos? Quando a gente fica ansioso, a gente canaliza então nossas energias, a gente concentra, né, nossas energias em estudar, em fazer o que tem que se fazer para que seja bem sucedido naquela ação, no caso da prova. Quando a gente vai passar por alguma situação de medo, passar em algumas outras coisas na vida, e a gente sabe que é um perigo, ou que é difícil aquilo, a gente fica ansioso, se prepara, toma as medidas cabíveis que são necessárias, daí a gente encara tal situação. E é para a gente exemplificar isso, que a ansiedade é algo tão normal, a gente pode ver, por exemplo, que no mundo animal, né, a gente aqui tem um cachorrinho que é o Bidu, e aí quando o Bidu, ele... Vê se eu consigo chamar a Jaqueline aqui, antes. Então o cachorrinho aqui, né, o Bidu, quando ele precisa fazer algo diferente, ele se sente um pouco agitado. Por exemplo, às vezes o cachorro ele pode pôr as patinhas na janela, aqui em casa ele faz isso, né? E quando ele vê passar um gato pelo telhado do vizinho ou alguma coisa do tipo, ele fica nervoso, ele fica ansioso, ele se treme e como se quer pular para pegar o cachorro. E é uma cena... Deixa eu continuar, tentar chamar a Jaqueline aqui de novo. Se agora a gente consegue chamar. Foi enviado o convite. Tá chegando aí a Jaqueline. Ei, consegui. Aí, ó. Agora estamos ao vivo com a Jaqueline aí também, a terapeuta, né? Para que a gente consiga conversar aí sobre a ansiedade. Bem-vinda, viu, Jaqueline? Bem-vinda. Obrigada. Deu trabalho para chegar aqui. Bem-vinda à live, né? Porque a Jaqueline, nós estamos juntos aqui, mas na live acabou de conseguir entrar agora. A gente vai estar falando aí. Você conseguiu ouvir pelo fone agora? É ansiedade, né? Isso, a gente está aqui falando, já estou naquele ponto em que estou falando sobre como que no mundo animal, os cachorros, por exemplo, como a gente tem aqui um, que é o Bidu, ele precisa estar ansioso dependendo da circunstância da vida dele, né? Estou exemplificando isso. Tem momentos aqui com o nosso cachorrinho, né, Jaqueline? Como é que ele fica aí? Quando ele sobe na janela, fica super agitado. Uhum. Pois é. Então a gente percebe que a ansiedade não é só do humano, não. Os animais também têm sua parcela de ansiedade. Claro que diferente de nós humanos. Mas, por exemplo, aqui em casa, o Bidu, ele percebe quando a gente vai sair. Então, quando ele percebe a gente colocando uma roupa diferente, mexendo em chave, ele já começa a entrar no estado de ansiedade, porque ele percebe que ele está antecipando que uma coisa ruim para ele vai acontecer. Aí ele já começa a ficar todo se estremilicando, ele chora, ele corre para a porta. Então, é indício de ansiedade. E eu não sei se o Romildo já falou sobre isso, que eu cheguei aqui um pouquinho atrasado, na minha própria live. Mas a ansiedade nada mais é que um estado de antecipação. É a gente antecipar um acontecimento futuro. Não aconteceu ainda, mas na nossa mente a gente já começa a antecipar esse acontecimento. E dependendo, pode ser bom, eu posso antecipar esse acontecimento de maneira positiva ou de maneira negativa. Mas, assim como no caso do cachorrinho que eu acabei de falar, acontece de maneira negativa. A antecipação dele
esse medo de que a gente vai sair, ele vai ficar sozinho, deixa ele num estado de ansiedade ruim. E o mesmo acontece com nós, seres humanos. A gente também passa por esse estado de antecipar acontecimentos, sejam eles bons ou ruins. Mas a gente tem a tendência de antecipar sempre coisas ruins. Isso, então a gente entende, né, que a ansiedade ela pode ser boa quando a gente consegue pegar esse feed de ansiedade e usar isso para que a gente consiga fazer melhor uma tarefa. Imagine que, por exemplo, vai passar por um local, um bairro perigoso, e aí sabe que ali tem risco de assalto, né? Sabe que as pessoas ali, é um local que você não se sente seguro. Será que nós queremos passar por esse bairro como se tranquilão, como diz a gíria, né? E não, nem ligar, nem se importar com o que pode acontecer? Evidentemente que não. Então, a ansiedade vai fazer você ter medo de um perigo real e automaticamente vai querer se defender e se proteger em relação a isso. Nessa questão de ansiedade, só para você ter uma ideia, eu mesmo, quando eu passei por muita ansiedade, especialmente na minha juventude, e eu lembro que às vezes, não sei se alguém já teve isso aqui, se identificar pode até comentar aqui, que às vezes eu ia para a escola e ia dar sinal para o ônibus. E aí eu ficava ali esperando, mas eu ficava com medo de pegar o ônibus, porque eu era muito tímido. Eu tinha medo de entrar no ônibus, o que as pessoas iam achar, eu passando pelo corredor do ônibus e indo procurar o local para sentar, isso quando eu era jovem, ainda indo para a escola. Então, muitas das vezes, eu via o ônibus de longe, o meu coração ele disparava, dava aquela dor, pum, e aquela emoção era tão forte, meio que me paralisava. Eu não conseguia nem levantar o braço para poder dar sinal para o ônibus. A ansiedade literalmente me paralisava, era um medo surreal. A ansiedade ela tende a fazer isso, tornar um medo surreal. E às vezes eu só entrava no ônibus quando alguém entrava e parava o ônibus e eu entrava. Às vezes eu mesmo dava sinal, mas era algo surreal para eu conseguir vencer aquela ansiedade e fazer isso. Então a ansiedade ela faz isso com a gente, nos paralisa com coisas que estão na nossa mente, um medo assim, que a gente não consegue se controlar. Por isso que esse tipo de ansiedade, sim, ele é ruim. Esse tipo de ansiedade paralisa a nossa vida, atrapalha a nossa rotina, antecipa os problemas que nem chegaram ainda e a gente não consegue tocar a vida normal. É desse tipo de ansiedade que a gente está falando hoje nessa live. É desse tipo de ansiedade que a gente vai estar dando dicas aí para que você consiga lidar juntamente com a Jaqueline, a gente vai estar conversando sobre isso, para que você consiga ter uma vida normal. E diante da situação atual que nós estamos vivendo, de fato, o que não falta é motivo para que nós fiquemos ansiosos, né? Será que podemos lidar com isso? Como que nós podemos estar fazendo isso, né? Então, nesse sentido, hoje a gente vai estar falando aí desse tipo de ansiedade e como nós podemos lidar com essa ansiedade para que a nossa vida seja normal. Nesse ponto, eu vou deixar para a Jaqueline falar um pouco, porque é importante se conhecer para depois lidar com a ansiedade. Porque cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano é de um jeito. Cada um vai lidar com a ansiedade de maneira diferente. Hein, Jaqueline? Isso, exato. A ansiedade ela é do ser humano. Todos nós vamos passar por ansiedade. Não tem como a gente ficar livre da ansiedade. É um mecanismo de defesa natural nosso. A questão é quando essa ansiedade ela passa do grau normal, né? Aquele grau excessivo de ansiedade que começa a atrapalhar a vida. Como no exemplo que o Romildo deu aqui pra gente. De chegar a perder o ônibus ou passar do ponto de ônibus porque não consegue levantar e dar sinal. Então, isso é o exemplo clássico de como a ansiedade pode atrapalhar a nossa vida. Ele estava se referindo à adolescência, mas isso acontece com adultos hoje. Eu mesmo já passei por isso, de ficar paralisada, travada, não conseguir ter atitudes por causa da ansiedade. Então, lembrando, ela é normal, a gente precisa passar por ansiedade, é um mecanismo de defesa. O que acontece é esse grau elevado. E como é que a gente faz para lidar com esses graus elevados de ansiedade? O nosso ambiente tem contribuído muito para que a gente fique cada vez mais ansiosos. Mas existe maneiras de você driblar isso. Por exemplo, se conhecendo, foi o que o Romildo citou ali. O meu trabalho basicamente parte disso, né? De ajudar as pessoas a se conhecerem um pouco melhor para que elas consigam lidar com a ansiedade. O que acontece? Cada indivíduo lida com a ansiedade de maneira diferente. Cada indivíduo tem ansiedade por motivos diferentes. E se conhecer um pouco vai fazer com que você entenda o que dispara a sua ansiedade, quais são os gatilhos que acontecem de você ter essa ansiedade. Então, o primeiro ponto aqui que pode ajudar é você identificar quais são os pontos, quais são os assuntos, o andamento da situação em que esses momentos surgem ansiedade. Eu vou identificar 2 aqui que são comuns na maioria das pessoas.
O primeiro deles é a necessidade de controle. Tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de controle. E essas pessoas nem percebem isso. Aí, quando acontecem situações como a que a gente está vivendo de uma pandemia, onde tudo saiu do controle de todo mundo, essas pessoas que têm necessidade de controle maior começam a ficar cada vez mais ansiosas. Elas vão ficando ansiosas quando os resultados não estão no poder dela resolver, quando a situação foge do controle dela. Então, se pergunta aí, durante essa pandemia, quais são as situações que saíram do seu controle? Trabalho. O trabalho você executava de uma certa maneira, conseguia fazer tudo do seu jeito, para garantir que tudo fosse do jeito que você queria, só que de repente mudou tudo. A sua rotina mudou, tem que trabalhar em casa, tem que fazer ajustes na vida pessoal em casa. O que mudou com o cenário que a gente está vivendo de pandemia? Então, observa o que mudou no seu ambiente, o que mudou na sua rotina, que está fazendo com que você fique mais ansioso. Se você identificar que essas mudanças estão te deixando ansiosos porque você tinha o hábito de fazer certas coisas do seu jeito, da sua maneira, para garantir que a coisa andasse, que a coisa saísse, e você se sente frustrado porque está tentando resolver as coisas, ou tenta fazer as coisas e não consegue, é indício que você tem uma necessidade de controle grande. E você talvez nunca tenha se dado conta disso. Então, pessoas que têm necessidade de controle, elas vão sofrer com ansiedade por não ter o controle das coisas. Porque elas antecipam as coisas na mente, né? Como a gente falou, a ansiedade é a antecipação de acontecimentos futuros. Então, ela antecipa as coisas e ela vê que ela não tem poder para agir. Ela não consegue agir. Ela está literalmente parada e travada, quando, na verdade, ela quer. Ela quer fazer, quer executar e não consegue. Então, é o primeiro exemplo, né, de coisas que geram ansiedade que eu citei aqui é esse, que é a necessidade de controle que algumas pessoas têm. E aí, nesse sentido, né, a gente vê que, por exemplo, essa necessidade de controle é algo real, necessário, especialmente para alguns tipos de pessoas. E nesse sentido, a gente vai até deixar um e-book gratuito aqui para quem quiser, depois pode baixar. A gente vai passar mais detalhes depois disso. É de graça, para ajudar na sua personalidade você se conhecer. Mas o ponto interessante é, tudo bem, algumas pessoas se identificam que há necessidade de controle e isso acaba causando ansiedade. Mas como que a pessoa pode, então, mudar esse modo de pensar para que, diante dessa circunstância, especialmente agora, nós estamos vivendo, quando a gente está falando sobre a pandemia, né? Como que a pessoa pode, então, trabalhar a sua mente para lidar melhor com essa necessidade de controle, né? A gente vai estar falando um pouco sobre isso, porque um dos primeiros pontos mais importantes nessas circunstâncias é que nem tudo vai estar no seu controle, né? Nem tudo vai estar no seu controle. Diante de uma situação como essa, o que dá para fazer? O que está no seu alcance fazer? Daí pensar, eu posso fazer alguma coisa para mudar, por exemplo, a circunstância do meu vizinho? Infelizmente, não. O que dá para fazer? Não deixar que seu vizinho venha até a sua casa, não ter contato. Ah, mas se ele pegar a doença, a Covid-19 aí, se der para fazer um donativo, uma doação, né, pelo banco, e aí pensar em circunstância do que dá para fazer. Nesse ponto, o que dá para fazer para ajudar uma pessoa ou a outra pessoa? O que dá para mudar a minha vida? Porque a pessoa que tem necessidade de controle, muitas vezes, ela antecipa, por exemplo, a própria doença, que ela nem pegou ainda. E aí começa a sofrer antecipadamente até os sintomas. A ansiedade ela chega num grau, às vezes, tão grande, que a pessoa, eu estou sentindo uma dor de cabeça, é normal, ela sempre sentiu dor de cabeça, de vez em quando ela sentia, mas por conta do que está acontecendo no mundo, ela começa a sentir literalmente o sintoma, né, Jaqueline? Como é que a parte mental acontece? Exatamente. É tão real aquilo, porque ela literalmente ela transporta a mente dela lá para o futuro, e o que ela está projetando é ruim, é um cenário ruim. E o que acontece? O corpo dela automaticamente começa a sentir, porque ela se preocupa com aquilo, ela está ansiosa com aquilo. Quando a gente fica ansioso, nosso organismo libera um monte de adrenalina circulando pelo nosso corpo. Então, assim, a gente sente, as nossas pernas ficam meio fraca, meio tremendo, dá uma reviravolta no estômago. Isso aí são efeitos do nosso corpo sendo bombardeado com uma série de hormônios. Então, isso afeta literalmente fisicamente. A ansiedade é mental, mas ela afeta o nosso corpo fisicamente. E para essas pessoas que têm necessidade de controle, o que eu posso dizer para elas? Isso não muda, tá? Não muda. Você vai continuar tendo necessidade de controle.
porque faz parte do traço da sua personalidade. Você tem essa característica. Mas o que você pode fazer? Isso mesmo, ó, a Ana Paula ali falou que dispara o coração. Exatamente. Chega a dar aquela dorzinha assim, né? Ela é ansiosa também, tá? Já dá pra ver. A Face de Lu aqui também falou que tem isso. Exatamente. Seu corpo é totalmente bombardeado e você sente fisicamente aquilo que só está na sua mente. O que acontece? Se você tem essa necessidade de controle, de manter o seu ambiente sob controle dentro de um ciclo assim que você pode fazer, que você quer que aconteça do seu jeito, quando as coisas saem fora do controle, você vai sofrer de ansiedade. Mas você é assim. O que você pode fazer? Canalizar a sua necessidade de controle para outras áreas. Se você não está controlando o que está acontecendo no mundo, que pessoas com necessidade de controle, ela quer controlar até o vento, a chuva. A necessidade de controle dela é tão grande que ela fica nesse estágio. Então, assim, se você não pode controlar o que está acontecendo no mundo, encontre áreas da sua vida que você possa controlar. Então, talvez não possa controlar o fato de você não estar podendo ir trabalhar fora de casa, né? Você tinha um trabalho fora de casa, mas hoje seu trabalho é remoto. Então, controle a maneira como você trabalha dentro da sua casa. Organize um cantinho que é só de trabalho. Ou faça como se você estivesse no seu trabalho. Escolha ambientes, coisas que você possa controlar, que estejam no seu controle. Porque a tendência de pessoas que têm essa tendência, a tendência dela é querer controlar tudo e todos à sua volta. Só que isso gera muita frustração. E com a frustração vem a ansiedade. Então, qual é a dica para pessoas assim? Escolha áreas da sua vida em que você possa controlar. Você não controla o que as outras pessoas pensam. Você não controla o que as outras pessoas sentem. Você não controla as ações delas. Se elas querem ir para a rua, elas vão para a rua, gente. Não adianta você se descabelar com seu parente. Entende? Ou se você quer ficar... se seu parente quer ficar em casa e você já tem uma opinião diferente, você não controla o que eles pensam. Você controla o que você pensa. Então, essa é a principal dica para pessoas que têm essa necessidade de controle. Quer falar mais alguma coisa, Romildo? Eu posso mudar para o próximo aqui. É uma dica muito interessante. A ansiedade, ela pode se tornar também ansiedade quando a gente escolhe muitos hobbies. É interessante, porque assim, um hobby de tocar violão, igual eu toco, outra vez de tocar teclado, é bom. Às vezes, tomar cuidado para quando migrar a ansiedade do ponto de trabalho e de problemas lá de fora, não tentar, substituir todas essas ansiedades agora por vários hobbies. Não vai resolver. Eu quero tocar violão, eu vou tocar teclado, eu quero bater bateria, eu quero cantar, eu tô falando no mundo da música, né? Nem sou músico, mas gosto. Aí, de repente, outros hobbies de videogame, e a pessoa vai juntando tantos hobbies, aí fica ansioso. E agora eu não consigo fazer nada, porque foram tantos hobbies. Aí, quer dizer, substituir a ansiedade de algo que era trabalho, agora para os hobbies. Então, assim, tudo que foi em excesso, tentar controlar tudo, tentar abraçar o mundo, dominar o mundo, para quem tem essa necessidade de controlar tudo, não vai resolver. A gente está falando da pessoa que tem tipo de personalidade que tem necessidade de controlar tudo. Talvez você não se encaixe, tá? A gente vai falar de um outro tipo de personalidade aqui daqui a pouquinho, que talvez aí sim você se encaixe. Porque, normalmente, quem é ansioso ou está enquadrado num tipo de personalidade ou está enquadrado no outro tipo de personalidade. E nesse sentido ainda, falando de quem tem necessidade de controlar tudo, a pessoa que tem ansiedade por conta da necessidade de controlar tudo, ela fica querendo saber de tudo sempre o tempo todo. Como é que deve estar meu vizinho? Como é que deve estar o lugar que eu frequentava antes? O pessoal do trabalho. E aí esse tipo de contato às vezes vai gerando ainda mais ansiedade. E aí a pessoa não fica só nisso, ela pode acabar indo para a TV. O que deve ter acontecido? Quantas pessoas devem ter morrido hoje? Infelizmente, o número é absurdo de pessoas que estão morrendo. Mas aqui não estamos querendo dizer que não é importante ver jornal, saber, acompanhar. Mas à medida que nós acompanharmos isso de uma maneira tão séria, tão diária, tão constante, a ansiedade vai abater a gente. É interessante que a ansiedade ela tende a diminuir o sistema imunológico. Uma vez que o sistema imunológico baixo, vamos pegar talvez nem essa doença, mas outras. Então, quer dizer, a ansiedade ela precisa de fato ser controlada. Se tem uma coisa que nós podemos tentar controlar, nós que somos pessoas que têm a tendência de ser controladores, é controlar a nossa própria ansiedade. Porque se a gente faz isso, se você faz isso, controla a sua própria ansiedade, você se torna mais forte. Quando você se torna mais forte, você se torna mais calmo, vive mais em paz, consegue entender mais as pessoas.
consegue fazer o que está ao seu alcance fazer. E o que não está, deixa de lado. Claro que isso é um processo que muitas das vezes demora tempo, mas há métodos para fazer isso. E essas dicas que a gente está dando aqui, com certeza, ajudam nesse sentido. Eu lembro que alguém comentou aqui, né? Olá, Alex Taquino, bem-vindo aí, Alex. Prazer estar junto aí contigo mais uma vez aí. Não estou conseguindo ver todo mundo aqui, mas bom, a galera que está aqui. O Eduardo também estava aqui, a Lu. E a Lu tinha comentado, né, que ela sente o coração doer. Isso é um ponto forte da ansiedade. Quando a pessoa tem ansiedade, às vezes a pessoa está num momento ansioso. A ansiedade, dificilmente ela fica o tempo todo, senão a pessoa morre. Dá um ataque cardíaco e morre. Mas assim, há momentos... fica fora de controle. Mas há momentos da nossa vida que alguns eventos podem estar acontecendo, e nesse momento o mundo todo está ansioso, né? Mas há momentos de nossas vidas que, às vezes, um fogo lá fora e é tiro. Uma caneta cai no chão, um coração dispara. Quem passa por momentos de ansiedade vai passar por isso uma hora ou outra. Mas entendendo essas dicas, a pessoa vai conseguir se controlar. Tem uma dica também importante na questão de controlar a ansiedade que está ligada diretamente à sua respiração, que é de graça, né? Então, quando estiver ansioso, ter calma. Quer falar um pouco sobre isso, Jaqueline? Deixa a Jaqueline falar. Rapidinho, sim, uma curiosidade. A maioria das pessoas já receberam dicas, por exemplo, respira fundo, ou tem alguns times eles usam um saquinho, né? Usam um saquinho para fazer aquele tipo de respiração. Então, eu sempre falo, respira fundo, faz alguma coisa. E por que as pessoas fazem e dão essas dicas? Para fazer esse tipo de coisa, respirar fundo. Aí a gente tem a tendência, mas respirar fundo, o que respirar fundo vai me ajudar? Eu estou aqui passando mal com ansiedade, coração doendo, cheio de problema. Onde que respirar fundo vai trazer algum benefício? O que acontece? As pessoas esquecem de dizer o porquê que respirar fundo funciona. O porquê aquela respiração no saquinho funciona. Então, na verdade, não é placebo não, tá, gente? Ele funciona mesmo. Mas tem um motivo. Um motivo científico, explicação. Por que aquilo ali funciona? Então, respirar fundo tem a ver com o controle que você tem. A gente respira, é natural pra gente. A coisa mais importante que nós seres humanos fazemos é respirar. E a gente faz isso de maneira natural. A gente não tem que fazer esforço nenhum para respirar. Isso virou automático nosso. A gente não para pensar que está respirando. Então, ou seja, é um processo que a gente faz de maneira inconsciente. Então, quando a gente conscientemente fala assim para você, olha, fulano, respira fundo 3 vezes. Você tem que fazer um esforço para respirar fundo 3 vezes. Ou seja, a sua ansiedade, como a gente explicou aqui, ela leva você lá para o futuro. Então, a sua mente está lá no futuro. E quando a gente fala assim para você, respira fundo 3 vezes, que isso ajuda na ansiedade, isso faz com que você traga a sua mente, que está vagueando lá no futuro, criando um monte de cenários terríveis, você traz a sua mente que está lá no futuro aqui para o presente. Porque aqui no presente você tem o controle. Então, você respira fundo. E o ato de respirar fundo significa que você está fazendo isso de maneira consciente. Então, você desliga, você corta aquele ciclo ali, que você está lá, seu corpo aqui no presente, e a sua mente está indo lá na frente, lá no futuro. Então, isso ajuda, porque você corta esse ciclo, ou seja, interrompe esses seus pensamentos que estão lá no futuro vagueando. E você traz a sua mente aqui para o presente, e aqui no presente você consegue raciocinar. Ou seja, o ato de respirar fundo, que era de maneira inconsciente, que você faz isso naturalmente desde que nasceu, você faz isso de maneira controlada. Olha a necessidade de controle mais uma vez. Quando você usa essa necessidade de controle, esse controle de maneira consciente, você consegue interromper o ciclo da ansiedade. É por isso que as pessoas falam para você respirar fundo. Porque funciona. Então, faça isso. Mais uma dica rapidinho sobre respirar fundo. Você faz isso 3 vezes. Puxa o ar, depois solta 3 vezes. Isso vai fazer com que sua mente desligue da ansiedade. Aí a ansiedade voltou de novo. Você faz a mesma coisa. Por quê? Isso é um hábito, gente. Quando a gente está muito ansioso, né? A ansiedade é normal, mas quando a gente fica passando muito tempo por ansiedade, isso vira um hábito. O nosso corpo está habituado a aquele monte de hormônio que começa a circular no nosso corpo. Então passa a ser normal ficar com carga de adrenalina no nosso corpo. E tá tudo bem, o nosso corpo tá tudo bem. Mas a gente sabe que não tá tudo bem, que isso é um problema. Então, quando você
for fazer essas técnicas, tipo de respirar fundo, não adianta achar que uma vezinha você vai fazer e vai resolver, porque não vai. Porque para pensar, quantos anos você está sofrendo de ansiedade? Então, é um certo esforço que você vai ter que fazer. E começou a se sentir ansioso, para e respira fundo 3 vezes. A ansiedade veio de novo, faz a mesma coisa de novo. Para o seu corpo entender que isso não é normal. Para que você pare de ficar com diminua essas crises de ansiedade. E a tendência é diminuir. Conforme você vai praticando essa dicasinha de respirar fundo, a tendência é a ansiedade diminuir. Essa é só uma dica, tá, gente? Mas tem inúmeras outras coisas para lidar com a ansiedade. Essa é umazinha que a gente escolheu. Fala aí, Luiz, e agora? Acho que a gente dá para falar ainda um pouco desse ponto, ou a gente passa para o próximo ponto. Para a gente conseguir otimizar nosso tempo e acabar o Instagram derrubando a nossa live e a gente não conseguir salvar, a gente pode entrar... Olha, a Sil entrou. A Silvana, bem-vinda aí. Ela nem é ansiosa. Pois é, né? Quem não é ansioso desses dias, né? E aí, a gente passa para o segundo ponto, né? A gente está falando desse ponto aqui, que é a pessoa que é ansiosa. Porque tem necessidade de estar no controle da situação. A gente viu vários pontos. Oi? O tempo todo, a o pessoa tempo tem todo. necessidade de estar no controle o tempo todo. E o segundo, o segundo grupo de pessoas... Medo de julgamento. Medo do julgamento, isso. São pessoas que têm medo do julgamento. Mas como é que se dá isso? O que é isso? Mas antes de falar sobre medo do julgamento, o Romildo vai contar uma ilustraçãozinha aqui bem legal que vai fazer vocês entenderem o que é o medo do julgamento e o que o medo do julgamento pode fazer com você. Faz aí, amor, a ilustração. Nesse sentido, eu lembro de uma ilustração, de uma história, né, fictícia, de um livro, né, que ali, nessa história, o personagem, ele é um vizinho novo, né, e aí ele precisa colocar um quadro na parede. Para colocar esse quadro, ele já tem um prego, ele está na sua mobília lá, arrumando tudo, prego ele já tem, agora ele quer botar um quadro na parede. E aí ele pensa em pedir o martelo, porque o martelo ele não tem. Então ele fala, acho que eu vou pedir para o meu vizinho. Meu vizinho tem um martelo, ele pode me emprestar. Mas daí ele começa a pensar, mas será que ele vai me emprestar? Quando eu cheguei, ele passou por mim e não me cumprimentou. Ele me olhou secamente e nem ligou para mim. Quem será que ele pensa que é? Só porque ele tem um martelo? Continua pensando. Gente dessa laia só complica a nossa vida. Como assim? Só porque ele tem um martelo, não quer me emprestar e acha que ele é melhor que eu? E aí ele vai e decide ir rápido, abre a sua porta, chega na porta do vizinho e bate. E antes que o vizinho lhe diga bom dia, ele diz, pode ficar com seu martelo, seu imbecil. Essa história, na verdade, ela é fictícia, mas ilustra muito bem como que a ansiedade e a imaginação pode fazer com que algo que nem é real se torne real na nossa cabeça e a gente tome determinadas ações e a gente tome determinados pensamentos e o nosso corpo acaba sentindo antecipadamente algo que não existe. Exatamente. Eu gostei muito dessa ilustração e para pensar aí, vocês que estão aqui assistindo. Quantas vezes vocês já agiram assim? Talvez você não tenha ido lá bater na porta da pessoa e tirar satisfação. Mas quantas vezes você criou um cenário na sua cabeça onde a pessoa tinha virado a cara para você, onde fulano te olhou de cara feia, onde você tinha absoluta certeza que alguém tinha alguma coisa contra você. Isso acontece, gente. Isso acontece porque é a ansiedade criando coisas futuras que não existem. Então, quando a gente deixa, né, a imaginação correr solta, ou quando a gente deixa a nossa mente correr solta desse jeito, a gente corre o risco de fazer igual esse rapaz aí da ilustração. E bater na porta do vizinho, chamar o pobre de imbecil sem ele saber absolutamente de nada. E pessoas que têm o medo do julgamento, elas têm o hábito de planejar tudo na mente. Ela não está falando, mas a mente dela está ali, pensando, calculando tudo isso, aquilo. Só que como a gente falou, vou relembrar mais uma vez, a ansiedade é antecipar acontecimentos futuros, coisas que não aconteceram. E quando a pessoa tem a tendência os traços da sua personalidade, né, tem a tendência a ser um pouquinho negativa,
Qual vai ser a antecipação dela? Qual vai ser o cenário que ela tem o costume de pensar? Coisas ruins, tá? Ó, gente, eu tô falando isso, pessoas negativas, mas eu tenho os traços de personalidade que se encaixam justamente aí. Eu, antes disso tudo, antes de fazer tratamento, antes de eu me tornar terapeuta, eu era exatamente assim. A minha mente antecipava tudo. E antecipava de maneira ruim. Não era bom, não. Eu sempre imaginava os piores cenários. E aquilo era tão real para mim, que eu agia de acordo com o que eu estava vendo na minha mente. Porque para mim aquilo era real. As pessoas realmente estavam agindo daquela maneira. Então, esse medo do julgamento faz isso com a gente. Então, perceba, se você faz algumas coisas ou deixa de fazer algumas coisas porque está pensando e imaginando o que as outras pessoas em volta vão pensar, vão achar, ou o que elas estão achando, isso faz com que você se enquadre aqui nesse segundo motivo mais comum de ansiedade, que é o medo do julgamento, o medo com como as pessoas vão te ver e como as pessoas estão te vendo, mas tudo de maneira fictícia, tudo na sua imaginação. Então, por isso que é importante a gente saber como a gente funciona, a gente conhecer a nós mesmos, para a gente saber qual é o tipo de coisa que nos causa ansiedade. A gente sabendo, a gente já tem um caminho certo, né? Ou a gente sabe o que a gente tem que evitar. A gente não vai deixar cair na armadilha de achar que aquele mundo que a gente está criando na nossa mente é real. E um fato interessante que eu anotei aqui, mas eu tinha até esquecido de falar, que durante o nosso dia, vamos dizer assim, 40% das coisas que a gente pensa são coisas, antecipações de ansiedade. E 40% dessas coisas que a gente tem medo, está se preocupando, 40% delas não acontecem. Então, 40%, gente, é coisa abesta que a gente está passando durante o nosso dia pensando, que a gente passa o dia todo mentalizando, calculando, imaginando, e no final das contas, essas coisas nem acontecem. Porque a gente está antecipando coisas, mas as coisas nunca acontecem do jeito que a gente imaginou. Mesmo que o problema realmente aconteça. Se ele acontecer, ainda que ele aconteça, não vai ser exatamente como a gente imaginou, não. A gente sempre imagina 1000 vezes pior. Muito, muito, muito pior. E na ansiedade a pessoa antecipa, né, o problema, e quando ela antecipa esse problema, ela vive aquele problema de uma maneira tão grande, que, na verdade, a ansiedade ela tende a nos dar energia para lidar no nosso corpo, fisicamente falando, emocionalmente falando, né? A ansiedade, ela antecipa a energia que a gente tem que usar para lidar com aquele problema. Quando viesse, a gente pega aquela energia toda, acumula e usa com coisas que não precisava, que atrapalham o nosso metabolismo, atrapalham a nossa mente. Aí, quando o problema vem, está sem forças, está sem ideia. Porque usou toda a energia que era para usar lá com o problema aqui, antes da hora. E na hora que o problema chega, a pessoa não tem como lidar. Interessante nesse sentido, porque entra 2 pontos interessantes. Todos nós, temos 2 formas de funcionarmos. Ou a gente age, ou a gente reage. Quando a gente tem a nossa ansiedade controlada, ao tempo todo bem controlada, quando você tem a sua ansiedade bem controlada, quando o problema vier, você vai ter o poder de ação. E aí você vai conseguir agir sabiamente, com calma, e vai resolver o problema. Quando você está no outro grau, no outro patamar, você é uma pessoa que reage ao invés de agir, aí acontece isso que eu acabei de falar. Por estar sempre pronto para reagir, primeiro, se você reagir a um problema, a reação dificilmente ela é algo bom. Imagine alguém que pode vir a ser assaltado, está andando na rua, como eu dei exemplo, né? E aí ela não antecipou seu pensamento, tudo bem, assalto pode acontecer. Se um dia eu for assaltado, eu vou ficar calmo, levantar as mãos, entregar o que tem que entregar, ficar tranquilo, porque ela se preparou. É ansiedade normal. Ela pensou, e ansiedade boa, né? E ansiedade boa. Essa aí é ansiedade boa. Te prepara para um perigo real, aí você faz isso. Agora existe a pessoa que fala, ai meu Deus, eu vou ser assaltado. Eu posso ser assaltado. E se isso acontecer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu faço. Aí ela vai assaltada. O que ela faz? Ela reage. Quando ela reage, ela aumenta o risco, a chance dela morrer. Por quê? Ela não agiu calmamente, ela reagiu à ação de alguém. Estamos falando desse exemplo do assalto, mas a reação e a ação, ela funciona para tudo na vida. Todos os problemas que surgem, que já surgiram, que surgem ou que surgirão, nós sempre vamos ter 2 opções: agir ou reagir.
E o que nos faz escolher uma das duas? É o nosso controle mental. É como nós já somos bem equilibrados no sentido de já saber o que fazer antes das coisas virem a acontecer. Já imaginarmos. Se isso acontecer comigo, se o dinheiro acabar no final do mês e eu não puder pagar o cartão, eu vou pegar o dinheiro e vou pagar a conta da internet primeiro, porque eu trabalho pela internet. Então você já, se deixar esse problema surgir, o cartão surgir na hora, e o dinheiro está pouco, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Você acaba pagando o cartão, ficando sem o meio de trabalho que é a internet, e aí o problema só piora. Por quê? Reagiu, não pensou antecipadamente. Esse tipo de ansiedade, né, de não controlar a ação e a reação, com certeza traz mais problemas, pode trazer mais dificuldades para você. Então, ter calma, botar essas técnicas em prática que a Jaqueline falou, né, de respiração, sempre na hora de dormir, na hora de acordar também, procurar ser calmo, fazer alguma atividade que lhe acalma, de fato. Isso faz com que você esteja sempre no controle do seu emocional e sempre no controle das situações. Claro, a gente não vai controlar tudo, nós não vamos ser agora, por causa disso, pessoas perfeitas. Não. Porém, nós podemos controlar a nossa ansiedade. A ansiedade, como eu disse, né, ela existe dois tipos, que é a ansiedade boa, que lhe capacita para tomar boas decisões, e a ansiedade ruim, que vai lhe fazer tomar decisões erradas, e os problemas que antes existiam vão triplicar, aumentar, né? Isso, exatamente. Então, o objetivo da gente fazer essa live aqui hoje, ao falar de ansiedade, era justamente para desmistificar muita coisa. Porque, primariamente, a ansiedade não é o problema. O problema é a forma como a gente está usando essa ansiedade. Claro que, sim, isso não é totalmente responsabilidade nossa. É o ambiente que a gente vive, o mundo está um caos. Então, acaba que a gente fica mais ansioso. Mas a ansiedade não é o problema. A ansiedade ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Ela é natural. O problema é que quando o nosso corpo fica sendo bombardeado com o mecanismo de defesa, sendo que a gente não tem que se defender, porque o que teria para se defender está só na nossa mente, está só lá no futuro e nem aconteceu. Olha que louco isso. Quando você para analisar tudo isso, você vê que não faz sentido. A gente fica sobrecarregando o nosso corpo. Então, quando o Correio falou, né? Quando surgiu o momento, a gente fica cansado, porque nosso corpo está constantemente sendo bombardeado com os hormônios para que a gente entre em ação, só que acaba que não tem ação. A gente só sente as dores, a gente só sente aquela carga de adrenalina, o corpo fica mil pronto para fazer alguma coisa. Então a gente reage. A gente reage diante de um problema que não é real, porque está só na nossa mente. Não estou dizendo que você não tenha problemas. Sim, tem problemas, mas a questão é, ele está aqui agora presente ou é uma coisa que a sua mente ansiosa criou antecipando coisas futuras? Né? No caso da pessoa que tem esse medo de julgamento, que a ansiedade dela faz com que ela veja um cenário terrível, como eu falei no meu caso, né? Como é que pode ajudar essas pessoas? Uma coisa que ajuda é ela a aprender a questionar a sua própria mente. A gente não tem o hábito de fazer isso, a gente não para pensar. Mas tem coisas que a gente faz no automático, gente. Você acorda, levanta da cama, vai no banheiro, faz xixi, escova dente. Você não para pensar em nada disso. Seu corpo praticamente vai sozinho. Então, são hábitos. Então, tem coisas que a gente pode se questionar. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou fazendo isso? Nesse caso da ansiedade, quando a sua mente começar a criar aquelas coisas, não, mas fulano virou a cara para mim, não, mas fulano está pensando nisso de mim. Se questione. É verídico isso? Por que eu estou achando isso? Qual a base que eu tenho para fazer isso? Né? É usar a ansiedade de maneira positiva, porque se tiver um problema, você vai poder agir sabiamente, pensar sobre ele e escolher como resolver. Porque se você deixa a ansiedade vir, o que acontece? É igual a questão do assalto. Você simplesmente reage. Igual o rapaz da ilustração. Ele não pensou, ele não agiu, ele simplesmente reagiu a algo que estava na mente dele. E a gente acaba fazendo isso o tempo todo. Então, qual é a dica aqui? Questione a sua mente. Quando vier essas ansiedades, pergunta para você mesmo. Espera, isso aqui é verídico? É real? Eu tenho motivo para estar tão ansioso assim? O que eu posso fazer com respeito a esse problema? Eu posso fazer alguma coisa hoje para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Quando você faz isso, gente, você traz a sua mente, tira ela lá do futuro, você traz ela aqui para o presente. E é aqui no presente que a gente vive. É aqui. Então, é aqui que as coisas têm que acontecer, não é lá no futuro. A ansiedade ela serve para nos proteger de perigos futuros, sim, mas a gente não pode viver lá. Aí, quando a gente
pensa nesse conceito aqui, a gente percebe que muitos de nós não estamos vivendo aqui no presente. Estamos vivendo no futuro. A pessoa que passa o dia todo ansiosa, a pessoa que passa o dia todo sentindo a dor no peito, como a Lu falou, ou dor na barriga, dor no estômago, sente aquelas fraquezas na perna. O sintoma da Covid. Todos. O sintoma da Covid. Sem ter, né? Que não é real. É real, existe a Covid, mas sim, alguns nem estão ainda. Com a ansiedade, acaba sentindo. E é real, as pessoas sentem mesmo. E aí... As pessoas estão sentindo... A Maíra não terminei. Quando as pessoas estão sentindo esse tipo de ansiedade constantemente, o que acontece? Ela não está vivendo no agora. Ela está vivendo no futuro. Lembra que eu falei 40% das coisas que a gente pensa e imagina, 40% delas não acontecem. Então, é tempo e energia desperdiçado. E essa questão que a gente está falando, né, sobre quando a gente não se conhece, porque todos nós, por causa da educação que nós tivemos, do ambiente em que vivemos, nós acabamos sendo moldados de determinada forma para agir de determinada maneira. Daí, por conta dessa questão, a gente acaba criando e mantendo determinados hábitos que nos fazem ser ansiosos mais que outros. Só que, como a Jaqueline falou, né, pensar... Por que eu estou pensando isso? Isso é científico. Na ciência, isso é chamado de metacognição. A metacognição é uma característica que só os seres humanos têm. Muito interessante isso. Você tem esse poder da metacognição. Por que é importante falar disso? Não vou entrar aqui em pontos científicos aprofundados, porque senão a live ficaria um pouco enfadonha. Mas, assim, o ponto é que a metacognição que você tem é um poder que você pode pensar sobre o seu próprio pensamento. E aí a gente volta lá para o início da live. Quem estava no início da live, a gente estava falando aqui sobre o cachorrinho, né? A gente tem aqui o Bidu, a gente falou que o Bidu ele chega da janela e o gato passa, ele entra em desespero, se treme porque quer pegar o gato. Ele pode controlar isso? Não. Se ele sentir o cheiro do gato, só que assim, na maioria das vezes os animais, eles agem, dificilmente eles reagem. Eles agem mediante o que eles acham que, de acordo com o seu instinto, precisa ser feito. Nem que seja sua própria defesa. Mas eles não têm como mudar, porque eles não pensam, eles apenas têm um instinto e eles não têm a metacognição, que é o poder de pensar sobre o pensamento. Nós, seres humanos, temos esse poder de pensar sobre o pensamento. Então, às vezes, nossos pensamentos, por causa da nossa criação, por causa da forma que nós fomos formados na infância, o ambiente que nós vivemos, nós temos um kit de pensamentos já guardado ali para, diante de determinadas situações, a gente pensar daquela mesma maneira. Sempre parecido. Só que aí, com a metacognição, você pensa sobre o pensamento. Calma aí. Por que minha cabeça está pensando sobre isso? E é interessante que, nesse sentido, né, que a Jaqueline... Papo de doido, né? É papo de doido, pensar sobre o pensamento. Mas ajuda, viu? Tenta refletir sobre isso, que isso de fato ajuda. A Jaqueline tem um ditado que ela gosta de usar muito, até fica me zoando às vezes. Vou deixar até ela usar esse ditado e explicar, né? Dos cavalos e dos cascos. É o quê? Dos cavalos e dos cascos. Assim, quando a gente ouve barulho de cascos, a gente tem que pensar em cavalos, não em zebras. O que isso significa? Às vezes, o problema não é tão grande. Às vezes, o problema não é o que parece. Então, ao invés de você pensar numa coisa mirabolante, pensar numa coisa, deixar a sua imaginação correr solta e imaginar que tem zebras correndo aqui na sua rua, qual é o normal pensar? Qual é o trazer a sua mente pro lógico? Não são zebras, são cavalos. Porque aqui onde moro não tem zebra. Então, o ditado é, quando ouve barulho de casco, pense em cavalos, não em zebra. É para você fazer essa associação de que o pensamento aqui, no aqui e agora, é diferente da sua mente, com o inconsciente vagueando nas ansiedades do futuro. São coisas diferentes. E aí, como a gente falou, né? Pensar sobre o pensamento vai se manter mais calmo. E aí, com esse poder do pensamento ali centralizado, sob controle, você vai conseguir tomar as melhores decisões. E aí entra num ponto muito interessante. Mas tá bom, mas eu não consigo. As minhas circunstâncias são difíceis. Onde eu moro, de fato, ambiente, relacionamento com a família. Todos esses são problemas reais e que dificultam muito você ter até essa conversa sadia, né? De você se conhecer, de você saber como agir e como você funciona.
nesse sentido, a gente está falando aqui, vai deixar, quando acabar a live, eu vou deixar aqui na descrição, você consegue colocar aí, Arthur, já? Deixar de graça aqui para o e-book para você se conhecer e conhecer qual o teu tipo de personalidade. Mais tarde a gente vai estar deixando aqui, quando acabar a live, na descrição do Instagram, aqui na bio, né? Um e-book gratuito, você vai pegar esse e-book, vai ler e vai ver, cara, eu me encaixo com isso daqui. No mesmo e-book que vai falar como você funciona, qual é o seu tipo de personalidade, vai dizer, tá bom, se eu me acho assim, como é que eu saio dessa? As dicas que a gente deu aqui, a maioria delas nem estão lá no e-book. Lá a gente tem dicas mais profundas. Só tem um detalhe, vai ter uma senha, vai precisar botar um e-mail, porque esse e-book ele é vendido. Mas para quem está aqui na live vai ser de graça. Então, por isso, vai lá, enquanto estiver na bio, vai lá, entra e vai estar de graça esse e-book para que você consiga baixar ele de graça. E ali vai ter o tipo de personalidade que você é, o tipo de ansiedade que você normalmente passa, na verdade, assim, para a vida, ansiedade para a vida, problemas que a vida pode lhe apresentar e como você tende a reagir ou agir diante de tais circunstâncias. Quando você entender isso, que você se encaixa naquele tipo de personalidade, você vai ver, tá bom, e agora, o que eu faço quanto a isso? Vai estar também a dica ali no próprio e-book para cada tipo de personalidade, para que você se ache, se entenda. Como eu falei, né? Porque em virtude do ambiente, da onde a pessoa foi criada, cada ser humano vai ser de um jeito. O mesmo conselho que está sendo dado aqui de maneira aberta, se a gente for centralizar em uma pessoa, vai ser diferente, porque cada um funciona de um jeito e esse e-book vai te ajudar. É de graça, vai ficar na bio. Né, Jaqueline? A live já está chegando já aí, um horário bom, né? Não. Final, horário bom, seguro, para o Instagram não derrubar a gente. Ó, gente, o e-book que eu que escrevi, tá? Ah, o e-book foi a gente fez. Tem todo o fundamento terapêutico, né? Eu que fez e eu que fez. Vai ajudar bastante. Ali você vai se identificar, vai conseguir literalmente o seu manualzinho de instrução, vai ver como você funciona, quais são as suas tendências boas e quais as suas tendências que tem de coisas que podem prejudicar ou já estão prejudicando a sua vida. E o melhor de tudo, não é só falar do problema, não é só falar, apontar o que está ruim, está errado. Ali também tem maneiras, dicas de como você pode lidar com certas situações. E, como eu falei, vai ficar como um manual, porque quando surgir problemas ou situações, você, peraí, estão me lembrando do que está escrito lá no e-book. Aí você vai lá na página certinha, confere, dá uma lidinha e vê como é que você acha a solução para isso. Então, hoje, o que a gente falou aqui é da ansiedade. Falamos de como a ansiedade, na verdade, não é o problema é como a gente utiliza, né, esse mecanismo que é nosso, é do ser humano, todos nós temos, tá? É para nos ajudar a nos proteger, só que não importa se a gente tem algo que é para nos beneficiar, se a gente usa de maneira errada, o efeito é o contrário, vai nos prejudicar. A ansiedade é a mesma coisa, a gente precisa dela. É a ansiedade que nos faz fazer escolhas mais sábias. Tá? A questão é aprender a lidar com ela. Acabar com ela a gente não acaba, não. A gente precisa. Então, assim, se você tiver que gravar na mente aí alguma coisa do que a gente falou aqui hoje, da minha parte, eu iria sugerir aquela questão de questionar a sua mente. Isso aí a gente falou bastante coisa, tá? Mas, assim, para mim, o que eu dou de dica? Grava essa dica aí de questionar a sua mente. Não acredita em tudo que ela diz, não, porque a mente mente. Como o nome já diz, ela mente. Ela nos engana. Então, questione. Se faça perguntas. Por que eu estou pensando assim? Não, mas qual é o objetivo? Faça as contas. Só o fato de você pensar, parar e pensar e fazer esse questionamento, automaticamente você já corta a ansiedade. Olha que incrível. Porque você traz a sua mente que está lá vagueando, no futuro você traz ela para o presente. Porque é aqui que a gente pensa, é aqui que a gente raciocina. Então, isso para mim é o ponto alto de hoje. E você, Romildo, o que você dá de dica aí para o pessoal tirar de lição e gravar hoje aqui dessa live? Eu também acho interessante que essa questão do julgamento dos outros, né? O medo de julgamento. Às vezes a gente idealiza certas coisas que às vezes a pessoa não está nem me vendo, né? Falar de mim. Às vezes, de repente, eu fico com tanto medo de julgamento, posso acabar ficando com tanto medo de julgamento, e a pessoa não está nem aí para mim, está cuidando da vida dela. É uma grande realidade para quem tem medo de julgamento. Então, o medo de julgamento. Nem sabe que você existe. Às vezes nem sabe que eu existo.
Então, por exemplo, ao gravar uma live como essa aqui, o medo de julgamento, o que o medo de julgamento faz? Nos paralisa, e eu não vou ficar de frente com a câmera, eu não vou falar para pessoas que eu não conheço. E essa live pode chegar a pessoa, o julgamento. Claro que algumas pessoas podem não gostar de alguma coisa que eu vou falar, mas o que importa é que, tipo, nosso caso aqui é o nosso trabalho, que tem que pensar, é minha vida, é daqui que a gente tira o sustento para dentro de casa, é daqui que algumas pessoas podem se interessar pelo nosso trabalho, que acontece, nós temos os clientes que vão se interessar. Então, pensar nas coisas que são lógicas, não ter medo do julgamento e pensar nos benefícios e fazer o que você tem que fazer. Então, essa é uma dica para vencer aí o medo do julgamento que eu deixo aqui também, é que ninguém vai cuidar da sua vida. Quando cuida, é de maneira errada, né? Quando as pessoas cuidam da nossa vida, é de maneira errada, então deixa elas para lá e esquece o medo do julgamento. Essa é a dica que fica, que a gente também coloca em prática aqui. E a gente está aqui, ó, a gente também está no YouTube, só pesquisar lá. No YouTube é Pessoas Crescem. Digita lá em pesquisar Pessoas Crescem, vai cair direto na nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube. Já se inscreve, a gente está postando um vídeo lá toda semana, sempre com o mesmo objetivo de fazer você crescer como pessoa, seja com ansiedade, seja vencendo a depressão, mas sempre nesse tema, de ajudar a sua mente a te colocar no agora e te ajudar a ter uma vida melhor, mesmo diante de dias tão atribulados que estamos vivendo. Também estamos no Instagram, que é aqui como Pessoas Crescem, o da Jaqueline Vivendo no Recurso. Temos o nosso site, www.pessoascrescem.com.br. pessoascrescem.com.br. Temos o que mais? Telegram. Telegram, geralmente eu deixo o link dos vídeos quando eu subo e deixo lá para quem quiser entrar e fazer parte da comunidade, para também estar sempre recebendo dicas. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção aí. Só mais uma coisinha. Jaqueline, vai. Quando o pessoal aqui que quiser receber o e-book for clicar lá no link, quando ela ler o e-book, ela vai entender por que o nome do meu Instagram é Vivendo no Recurso. Vai fazer todo sentido quando vocês lerem e ver todo o conteúdo lá. Então vão entender o nome do meu Instagram, Vivendo no Recurso. Era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Detalhe, quase esquece. Não vai acabar nunca. Acaba nunca. Toda quarta-feira, se Deus quiser, que a gente quer, a gente vai estar aqui fazendo live para vocês toda quarta-feira com esse tema para você crescer como pessoa e viver no recurso. Então, toda quarta-feira, enquanto marcado aqui às 18 horas, de 18 até às 19 horas. Está passando 5 minutinhos, porque a gente teve um problema de conexão no início, mas toda quarta-feira você pode estar aqui com a gente de graça, com essa mentoria. A tendência é cada vez ficarem mentorias melhores, assuntos mais profundos para te ajudar. Jaqueline? Isso. Quarta-feira que vem a gente vai entrar na hora certinho, vai ser mais rápido. E uma coisa que eu ia falar, tem muito assunto pra gente falar, muito. Isso que a gente falou aqui, gente, é só uma pontinha da pontinha. E coisas práticas, tá? Que vocês podem fazer, que vai funcionar. Porque nós aqui em casa, hoje até a gente comentou, somos uma família de ansiosos. Nós três sofrimos de ansiedade. E por consequência, nosso cachorro também ficou ansioso. Então são 4. Até o cachorro aqui sofre de ansiedade. Então a gente conseguiu aplicar isso que a gente está passando aqui para vocês. Funcionou para a gente. E agora aqui a gente está trazendo esse conteúdo para ajudar vocês. Tá certo? Então toda quarta a gente vai estar aqui. E você que é cliente nosso já é cliente aí da mentoria que a gente tem, já é cliente também com a Jaqueline com a análise corporal, comenta aí depois o que você achou, o que você já achou do nosso trabalho. Pode mandar um incentivo pra gente aí que a gente agradece, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. E a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada. Tá bom? Tchau, pessoal. Até quarta que vem. Gente. Beijo, até mais.